Salve família! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos meandros da vida de uma figura proeminente do submundo mafioso canadense, um homem cuja história é repleta de lealdade, ambição e um destino trágico. Estamos prestes a desvendar os intricados capítulos da vida de Nicolo Rizzuto, um líder respeitado e temido na família mafiosa Rizzuto. Desde suas humildes origens na Sicília até os corredores do poder em Montreal, cada passo dessa jornada é um mergulho no submundo do crime organizado. Nicolo Rizzuto, nascido em Cattolica Eracleia, Sicília, iniciou sua jornada como um subordinado na família mafiosa Cotroni antes de estabelecer seu próprio império como chefe da família Rizzuto. Sua história é marcada por sua astúcia estratégica, determinação inabalável e alianças surpreendentes que moldaram o cenário da máfia canadense. Vamos explorar os eventos que o levaram a se tornar uma figura central, não apenas em Montreal, mas também em territórios além das fronteiras canadenses. A trajetória de Nicolo Rizzuto é pontuada por momentos de triunfo e tragédia, desde os dias turbulentos da proibição até sua ascensão ao poder e os eventos que levaram à sua queda impactante. Ao longo deste vídeo, examinaremos o legado deixado por esse homem intrigante, cuja vida foi entrelaçada com o crime, a lealdade à família e as complexidades do submundo no Canadá. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Preparem-se para uma imersão envolvente na vida de Nicolo Rizzuto, enquanto desvendamos os mistérios, as conquistas e os desafios que moldaram esse personagem notável. Fique conosco para uma jornada única através das páginas da história mafiosa de Montreal. Bora pro vídeo! Nicolo Rizzuto nasceu em 18 de fevereiro de 1924 em Cattolica Eracleia, onde também conheceu e mais tarde se casou com Libertina Mano. Seu pai, Vito, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos com seu cunhado, Calogero Orenda, e foi dado de baixa em 12 de agosto de 1933 em uma pedreira em Paterson, Nova York. Em 1945, ao se casar, Rizzuto foi preso pela primeira vez enquanto se preparava para vender 350 kg de trigo contrabandeado no mercado negro. No mesmo ano, sua mãe Maria também foi presa por vender trigo ilícito, delito pelo qual seu próprio pai havia sido condenado. Foi em Cattolica, Iraquia, que o casal teve seu primeiro filho em 21 de fevereiro de 1946, chamado Vitor, também conhecido como Vito, em homenagem ao pai de Rizzuto, Vitor Rizzuto. 15 meses depois, tiveram uma filha chamada Maria, em homenagem à mãe de Rizzuto. Libertina Mano era filha de Antônio Mano, nascido em 1904 e chefe de uma família unida conhecida nos arquivos policiais italianos como a família Mono. Os Monos eram o clã da máfia predominante no território a oeste da cidade de Agrigento. Ao se casar com Libertina, Rizzuto já dava um passo no submundo organizado. Em 21 de fevereiro de 1954, no 8º aniversário de seu filho Vito, desembarcaram do navio de passageiros transatlântico MS Vulcania e se dirigiram a uma das maiores cidades do centro do Canadá, Montreal. Em Montreal, Rizzuto já tinha pelo menos um amigo, Giuseppe Cuffaro, que se estabeleceu na cidade em 10 de agosto de 1953, 6 meses antes da chegada da família Rizzuto ao Canadá, de acordo com os registros de imigração canadense. Cuffaro, o futuro chefe de lavagem de dinheiro do país, era de Montenegro, outra vila em Agrigento no triângulo da máfia família Munhoz. Cuffaro e Rizzuto se tornariam amigos e parceiros. Nicolo Rizzuto começou a ser conhecido quase exclusivamente pelo seu nome anglificado óbvio, Nick. Em 1934, 20 anos antes da chegada dos Rizzuto, a família Cotroni de Mamola Calabria havia emigrado para Montreal, Canadá. Vincenzo Cotroni, também chamado de Vico Vincent, começou a se estabelecer contrabandeando álcool junto com seu pai, Nicodemo Cotroni. Vic tornou-se uma força significativa em Montreal até 1945, envolvendo-se em atividades que iam desde roubo e extorsão até a organização de votos e aterrorização de locais de votação durante as eleições. Seus dois irmãos, Giuseppe, conhecido como Pepe, e Francesco, chamado de Frank, se envolveriam progressivamente no contrabando de tóxicos.
No entanto, os empreendimentos de Viggs não passariam despercebidos por Joseph Bonanno, o chefe fundador da família mafiosa Bonanno, uma das 5 famílias que haviam se formado como uma elite mafiosa poderosa e controladora na cidade de Nova York. Carmine Lilo Galati, subchefe de Joseph Bonanno, foi enviado a Montreal para criar uma relação estreita com elementos do delito organizado que já estavam em funcionamento no Canadá. Quando Lilo atravessou a fronteira para o Canadá a negócios em Montreal, estabeleceu uma relação com Luigi Greco, ex-segurança de Harry Davis, um grande traficante de drogas em Montreal durante a década de 1940 até sua queda em 1946. A missão de Joe Bonanno para Lilo era controlar o jogo ilegal em Montreal. No entanto, pouco tempo depois desse feito, ele estava mais focado no tráfico de heroína. Com tanta heroína passando por sua base canadense, Galante sentiu que encontrara um lar melhor. Através de Greco, que se juntou a Vic Cotroni após a queda de Harry Davis, Galante estabeleceu uma relação saudável com Vic, o que resultou posteriormente em Galante se tornar padrinho de um dos filhos de Vic e Vic sendo padrinho de um dos filhos de Galante. No final da década de 1950, Galante havia estabelecido uma família Bonanno na China e feito de Vic Cotroni, o calabrês, e Luigi Greco, o siciliano, seus principais tenentes. Dizem que em 1955, Galante foi deportado após não responder às autoridades sobre o que exatamente fazia para viver, após o qual enviou seu cunhado, Anthony Morelli, para supervisionar e cuidar dos negócios. No entanto, de acordo com relatórios do FBI, Morelli, Galante e seu guarda-costas Michael Consolo foram deportados do Canadá em 30 de abril de 1956. Joe Bonanno então enviou Salvatore Giglio como seu agente em Montreal. No entanto, ele também foi deportado depois que a polícia encontrou 240 charutos cubanos ilegais e 880 cigarros americanos em sua posse. Bonanno então nomeou Vic Cotroni como seu novo agente em Montreal. Vic Cotroni foi colocado em uma posição difícil em 1964, quando seu chefe Joseph Bonanno, em 1963, supostamente emitiu contratos contra chefes rivais Tommy Lucchese, Carlo Gambino, Stefano Magaddino e Frank de Simone. Sua operação foi frustrada, no entanto, quando Joseph Colombo, que recebeu o contrato do associado de Bonanno, Joseph Magliocco, traiu o plano aos alvos pretendidos. A comissão convocou Bonanno e Magliocco para se explicarem, mas Bonanno fugiu para Montreal em meados de 1964. Vic foi colocado em uma posição difícil, pois queria agradar tanto seu chefe quanto a comissão. Vic ficou ainda mais tenso quando Stefano Magaddino interpretou a presença de Bonanno em Montreal como um sinal de uma intenção de se mudar para sua área no sul de Ontário, levando o chefe do delito de Buffalo a ameaçar Vic de que ele deveria se dissociar de Bonanno se quisesse viver. No entanto, Bonanno foi deportado do Canadá no verão de 1964. Mas mais problemas surgiram com a chegada do filho de Joseph Bonanno, Salvatore Bonanno, e outros em 28 de novembro de 1966. No entanto, quando a polícia de Montreal parou o automóvel do jovem Bonanno, descobriram 3 pistolas carregadas, levando-o e o resto de sua comitiva a serem deportados para os Estados Unidos. Magaddino ficou furioso ao saber da reunião planejada entre Bonanno e Cotroni e convocou Vic para uma reunião em Buffalo, o que Vic recusou, enfurecendo Magaddino ainda mais. Giacomo Lupino, de Hamilton, um dos poucos amigos de Magaddino que ele respeitava, tentou convencer o capo de Buffalo a não acabar com Vic. Em uma tentativa bem-sucedida de atuar como mediador, Lupino arranjou para seu genro, Paulo Violi, que já havia ido para Montreal em 1963, ser um subchefe da família Cotroni em troca de Magaddino cancelar seus planos de acabar com Vic, que continuaria a trabalhar para Bonanno. Lupino, líder da Ndrangheta em Hamilton, pegou Violi sob sua asa porque era um velho amigo do pai de Violi, Domenico, que havia vindo para os Estados Unidos e se estabelecido em Parma, perto de Cleveland. Isso foi a maneira de Lupino de garantir que Violi estivesse seguro caso alguma guerra se desencadeasse entre Magaddino e os Patroni. Magaddino, por outro lado, via Violi como sua cabeça de ponte em Montreal que eventualmente permitiria que ele anexasse Quebec aos seus territórios canadenses, enfraquecendo seus rivais, a família Bonanno. Em Quebec, o único bar original aberto em Saint-Léonard no meio da década de 1960, que ele usava como base para extorsão. Em dezembro de 1970,
Seu escritório foi grampeado pelo policial disfarçado Robert Menard, que gravou tudo o que Violi disse no bar Reggio pelos próximos 5 anos. Na década de 1960, Nick Rizzuto fundou uma empresa com seu cunhado, Domenico Mano, a Gran Royal Asfalta Paving. Ele se juntou à Associação Siciliana de Montreal, uma organização cujos membros incluíam traficantes de heroína. Michael ligou-se legitimamente à equipe dos Patroni através de Greco logo após sua chegada a Montreal e rapidamente se destacou, mas suas constantes queixas sobre ter que receber instruções de uma colaboração na Cosa Nostra criaram considerável consternação. Para piorar as coisas, o Calabrese subiu rapidamente nas fileiras dos Citroni, ultrapassando até mesmo Greco e o próprio irmão de Vic, Frank. E no início da década de 1970, Vic Cotroni escolheu Violi como seu sucessor. Violi reclamava periodicamente dos Bonanos e incentivava Cotroni a se libertar deles e se tornar mais do que a franquia norte dos Bonanos. Isso irritou Nick e Greco, que permaneceram ferozmente leais aos Bonanos, apesar de terem deixado Greco de lado para o cargo de chefe de Montreal. Uma reunião foi convocada em dezembro de 1971 em uma casa de campo nos arredores da vila de Le Perfani para discutir as tensões entre os grupos sicilianos e calabreses, com Violi representando a organização calabresa e Leonardo Caruana, Giuseppe Cuffaro e Pietro Sierra representando a organização siciliana. Em 15 de setembro de 1972, escutas telefônicas captaram Cotroni dizendo que Nick Rizzuto deveria ser expulso da família. No entanto, decisões importantes como essas ainda exigem permissão de Nova York. O chefe da família Bonanno, Nathalie Joe Diamond Evola, enviou os nova-iorquinos Nick Alfano e Nicola Buttafuoco para Montreal na tentativa de resolver o conflito. Vic Cotroni e Paolo Violi discutiram se livrar de Nick Rizzuto e, quando pediram permissão, ela foi negada. Luigi Greco, associado de longa data de Vic, morreu inesperadamente em 7 de dezembro de 1972, enquanto trabalhava no chão de sua pizzaria, quando solventes pegaram fogo e o queimaram até a queda. Nick Rizzuto se recusou a prestar homenagem a Violi e se recusou a falar com ele, recusando muitas reuniões face a face e demonstrando óbvio desprezo por seu novo chefe calabrês. Antes que Nick fosse convocado para uma investigação criminal contra a máfia organizada, ele fugiu para a Venezuela, que não tinha tratado de extradição com o Canadá. Nick nomeou seu filho Vito para cuidar das operações em Montreal, e na Venezuela, formou uma aliança com os gangster corsos do submundo organizado francês para continuar a rede de contrabando de heroína via América do Sul, onde também seria visto se encontrando com o guarda-costas do mafioso de Vancouver Paul Volpe. Mais tarde, Nick se tornou cidadão venezuelano e em Caracas controlava interesses na indústria da construção e administrava uma boate chamada El Patron. Em 1976, as gravações de Robert Menard foram reproduzidas publicamente nas audiências Seiko, o que eventualmente determinaria o destino de Paolo Violi. As gravações mostraram que Violi não havia cumprido os padrões tradicionais de liderança da máfia. Ele era fanfarrão e indiscreto. Isso enfureceu o flanco siciliano da organização Patroni e também tornou os calabreses vulneráveis a ataques. Em 14 de fevereiro de 1976, Pietro Sierra, conselheiro de Viola, e sua esposa estavam no teatro assistindo ao Poderoso Chefão Parte 2. Ao saírem de braços dados, ele foi alvejado por um homem com capuz com uma espingarda calibre 12. Em 8 de fevereiro de 1977, Francesco foi dado de baixa em seu escritório. Na época, Paolo Violi estava na prisão cumprindo acusações de desacato. Em 28 de janeiro de 1978, Paolo Violi foi convidado para jogar cartas quando 2 homens armados usando máscaras de esqui entraram no clube em que estavam. Eles ordenaram que todos se abaixassem, exceto Violi, quando um dos homens acabou com Violi. Ele foi dado de baixa instantaneamente, mas recebeu outra bala no topo da cabeça. Houve um rumor de que Vic Cotroni deu a ordem, ou até mesmo deu sua aprovação. No entanto, qualquer acerto em Violi precisava ser sancionado de Nova York. Vic compareceu ao funeral de Violi, mas não se sentou com a família. Embora Nick estivesse na Venezuela quando Violi foi dado de baixa, ele foi vinculado à queda de Violi. No entanto, seu cunhado, Domenico Mano, se declarou culpado. Domenico Mano foi condenado junto com Giovanni de Mora a 7 anos, assim como o confidente de Nick, Agostino Contreira, que foi condenado a 5 anos. Os 3 foram autorizados a se declarar culpados de planejar a queda em vez de executá-la.
Após o início da década de 1980, o grupo de colaboração continuou a funcionar, com Frank Cotroni, que havia estado preso de 1975 a 1979, atuando como chefe interino para seu irmão doente, Vincenzo. Frank assumiu o comando após a queda de Vic Cotroni de câncer em 1984. Na década de 1980, Nick Rizzuto voltou ao Canadá e manteve um perfil baixo. O clã Contracuana estava intimamente associado a Nick e suas operações se estendiam muito além de Montreal, com o clã envolvido nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Suíça e Venezuela. Em dezembro de 1988, um policial afirmou que Frank Cotroni provavelmente estava acabado. Neste momento, Nicolo Rizzuto detém o poder. Porém, Nicolo Rizzuto foi detido na Venezuela em 2 de agosto de 1988, após a descoberta de 700 gramas de coca em sua residência. Condenado a 8 anos de prisão, Rizzuto conquistou liberdade condicional em 1993, após o pagamento de um suborno de $800 mil a autoridades venezuelanas por um associado da família. Seus advogados alegaram motivos de saúde para justificar a liberação antecipada. Em 23 de maio de 1993, Rizzuto retornou a Montreal. Em 22 de novembro de 2006, Rizzuto foi detido junto a outros, incluindo Paolo Renda, Rocco Solecito, Francesco Arcadi, Lorenzo Giordano e Francesco Del Balso, como parte da investigação de 4 anos da Polícia Montada Real Canadense chamada Projeto Coliseu. Durante a investigação, as autoridades se infiltraram no santuário interno do grupo, instalando câmeras no Consenza Social Club, onde os líderes realizavam seus negócios. Em 18 de setembro de 2008, Rizzuto se admitiu culpado de conspiração para cometer a queda de um homem e direção ou associação com uma organização mafiosa. Posteriormente, em 16 de outubro de 2008, foi libertado após cumprir 2 anos de uma sentença proposta de 4 anos, pois os promotores não puderam vinculá-lo diretamente aos delitos revelados pelos investigadores. Em 11 de fevereiro de 2010, Rizzuto confessou 2 acusações de evasão fiscal resultantes de uma investigação da Agência de Receita do Canadá para os anos fiscais de 1994 e 1995. Alegações incluíam ocultação de $5,2 milhões em contas bancárias suíças e omissão de declarar $728 mil em receitas de juros. Rizzuto foi condenado a pagar uma multa de $210 mil. O fim de Rizzuto veio em 10 de novembro de 2010, quando ele foi dado de baixa em sua residência em Montreal. Uma única bala perfurou o vidro duplo das portas traseiras do pátio de sua mansão, acabando com o capo aos 86 anos. Se acredita que sua queda tenha sido o golpe final contra a família mafiosa Rizzuto. O funeral de Rizzuto foi conduzido na Igreja da Madonna della Difesa, na Little Italy de Montreal, em 15 de novembro, com a presença de cerca de 800 pessoas. Por fim, ele foi sepultado em um cemitério em Quebec, em uma cerimônia privada. Salve família! O que vocês acharam da vida do Nick Rizzuto? Ele que foi um homem que viveu até que muito tempo, se comparado à profissão que escolheu. Deixem nos comentários e vamos continuar a trocar esse papo. Se inscreva e ative o sino para não perder nenhum lançamento, também deixem seu like. Eu tô deixando meu Pix nos comentários fixados caso queiram contribuir com o canal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Um forte abraço família. E até a próxima. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!